Olá, sexta-feira, seja bem-vindo ao nosso Globo Esporte. Hoje é um dia muito triste para o esporte, não só no Brasil, mas também no mundo, por conta do acidente que aconteceu, na verdade um incêndio que aconteceu hoje pela manhã no centro de treinamento do Flamengo, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Vargem Grande. Aí nós temos as imagens do que aconteceu hoje pela manhã. Parte do alojamento em que servia de base para os jogadores na base do Flamengo pegou fogo. 10 vítimas até o momento fatais foram constatadas e também 3 jovens estão feridos e foram encaminhados para os hospitais do Rio de Janeiro. Então hoje é um dia muito triste para o esporte nacional. A gente tem imagens aéreas aí do Ninho do Urubu, o centro de treinamento. Esse lugar fica especificamente na zona oeste do Rio e comporta 4 campos de futebol, e o incêndio aconteceu exatamente nesse lugar demarcado em vermelho, que é o alojamento das categorias de base. Eu faço um contato ao vivo agora com o Edson Viana, que vai trazer mais detalhes sobre essa tragédia que aconteceu hoje pela manhã no Rio de Janeiro. O Edson tem mais informações pra gente. Boa tarde, Edson. Oi, Ivan. Se a gente pode dizer isso, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí de São Paulo. Flamengo com bandeiras a meio mastro, aqui agora atrás de mim uma aglomeração, porque o torcedor está depositando flores ali perto dessa bandeira. O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã, de grandes proporções. A gente tem imagens aí feitas por vizinhos aqui do centro de treinamento. Esse módulo, como você disse, abrigava jogadores de fora do Rio, da Sub-15 e Sub-17, principalmente, que precisavam ficar aqui. Era uma estrutura daquelas temporárias de containers que acabou por supostamente pegando fogo hoje, segundo um jogador que teria postado numa rede social, por causa de um ar-condicionado que pegou fogo ainda de madrugada. E um funcionário de um condomínio próximo aqui ao Ninho do Urubu testemunhou o incêndio e descreveu um pouco do que aconteceu. Vamos ouvi-lo. 5h10 houve uma explosão e faltou luz. E logo daqui dá vendo um fogaréu muito alto, rápido. Isso eu vi. Você chegou a ver movimentação de bombeiros? Não tinha. O bombeiro chegou bem mais tarde. E devia ser umas 5h40. Chegado. Então, Ivan, são 10 mortos, 3 feridos. Por enquanto as informações são desencontradas, a gente vai confirmando aos poucos aquela lista que ninguém gosta de dizer. Vamos aos nomes aí: o Christian Ismério, goleiro de 15 anos, chegou a atuar em seleções de base recentemente. O Arthur Vinícius, um volante de Volta Redonda de apenas 14 anos, que aí um detalhe cruel, amanhã faria 15 anos, amanhã seria aniversário dele. O Pablo Henrique, o zagueiro de 15 anos também, do Sub-15, aliás, ainda não tinha completado 15 anos. O Bernardo Pizeta, de Santa Catarina, também da Sub-15. E o Vitor Isaías, também desse time Sub-15, são as vítimas fatais até então confirmadas. Os carros vão saindo daqui, ainda faltam 2 corpos a serem retirados lá de dentro. E esse centro de treinamento, ele é moderníssimo, o Flamengo investiu uma fortuna aqui, é um orgulho do time carioca. Vamos ver um pouquinho da história do Ninho do Urubu. O terreno onde funciona o Ninho do Urubu pertence ao Flamengo desde 1984. Ele fica em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Em 2010, o time profissional passou a treinar definitivamente aqui. O Flamengo passava por dificuldades financeiras e foram feitas até campanhas com torcedores para a construção do CT. Quando a situação do clube melhorou, foram feitos mais investimentos e o Ninho do Urubu se transformou num dos mais modernos centros de treinamento do país. Ao todo, o Ninho do Urubu tem 5 campos de futebol, além de piscinas, refeitórios, quartos e outras instalações. Os profissionais utilizam uma estrutura inaugurada ano passado, que custou cerca de 26 milhões de reais. O prédio que eles usavam anteriormente, inaugurado em 2016, foi destinado então à base, num processo de mudança que está em andamento. Jovens de até 17 anos ainda ficavam no prédio mais antigo do CT, o que pegou fogo. A ideia era desativar gradualmente esse espaço nas próximas semanas.
E um detalhe, Ivan, é que acabou que as tragédias das chuvas que aconteceram nos últimos dias aqui no Rio acabaram salvando, de certa forma, os meninos que moram no Rio de Janeiro, porque um treino que era hoje de manhã acabou sendo cancelado, então eles foram para suas casas e não estavam aqui. É uma fase, um momento muito complicado para o Rio. O presidente do Flamengo se pronunciou. Já já eu volto ainda dentro do Globo Esporte com mais repercussões desse dia muito triste aqui no Rio, Ivan. Tá certo, Edson. Muito obrigado pelas suas informações. Um dia muito triste no Rio e também em todo o Brasil, né? Isso repercutiu muito no mundo esportivo. Os clubes de futebol manifestaram por meio das redes sociais todos os sentimentos relacionados a essa tragédia que viveu hoje pela manhã a categoria de base do Flamengo, Corinthians, Fluminense, enfim, o São Paulo, todo mundo por meio das redes sociais, dizendo lamentar profundamente o ocorrido hoje pela manhã no Ninho do Urubu. E que isso, inclusive, repercutiu na imprensa internacional, né? O mundo está trazendo as informações direto aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, vários meios de comunicação do mundo dizendo que falando sobre essa tragédia que aconteceu, esse incêndio hoje catastrófico no Rio de Janeiro, hoje pela manhã. E o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, também se pronunciou por meio das redes sociais, disse que está profundamente triste, chateado com o que aconteceu e como torcedor esportista, ele se solidariza com o clube e com a nação rubro-negra. Deus conforte a todos, disse aí o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão. Por conta disso, a rodada, na verdade a semifinal da Taça Guanabara, que seria disputada nesse final de semana, o Fla-Flu e também o jogo entre Vasco e Resende foi cancelado, né? A gente vai ter mais detalhes da remarcação desse jogo. No próximo bloco, o Edson Viana vai trazer informações. E agora a gente tem uma reportagem sobre os jogadores, né, que se pronunciaram. Sexta-feira está de volta e hoje nossa cobertura esportiva está muito voltada para a tragédia que aconteceu hoje pela manhã no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um incêndio que vitimou 10 jovens e também 3 estão feridos. Eu volto a fazer um contato com Edson Viana, que no primeiro bloco do programa trouxe informações e continua com a gente, porque parece que o presidente do Flamengo também se manifestou. Não é isso, Edson? Exatamente, Ivan, voltamos a falar aqui da zona oeste do Rio. Só complementando rapidinho em relação ao local onde aconteceu o incêndio, era um módulo de estrutura provisória muito antigo, a parte mais antiga aqui do Ninho do Urubu. Os meninos estão sendo transferidos, os meninos da base, para um módulo que era usado pelo profissional até novembro, que custou 15 milhões de reais, uma estrutura que já era muito moderna. E aí o Flamengo construiu um outro prédio para o time profissional que custou 26 milhões de reais e ficou pronto no final do ano passado. Então o clube investindo para passar os jogadores para uma estrutura melhor, e o presidente do Flamengo declarou hoje que essa é a maior tragédia da história do clube. Vamos ouvi-lo. Eu queria dizer para vocês que, obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. O importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. O presidente do Flamengo apenas fez um pronunciamento, não respondeu a perguntas, e pais das vítimas fatais aparecem aqui todo o tempo. Ainda há pouco o pai do Christian Esmério, do goleiro, entrou aqui no Ninho do Urubu, evidentemente muito emocionado. Todo mundo tentando entender. As autoridades agora começam a investigar as causas dessa infeliz tragédia. Ivan. Tá certo, Edson. Obrigado pelas suas informações. Entre os 10 mortos, gente, a maioria vítimas entre 14 e 17 anos da base do Flamengo e também funcionários do clube. 3 estão feridos. Daqui a pouco mais informações sobre os feridos. Eu faço contato agora com o André Hernan, que traz informações do centro de treinamento do Corinthians. Timão sofreu em Londrina, nem para passar de fase pela Copa do Brasil. Era a estreia do Corinthians na Copa do Brasil. A reestreia do Wagner Love, casa cheia em Londrina. A noite que começou com festa, terminou assim. Apita o árbitro, fim do jogo. Ufa, foi um sufoco. E o Corinthians sai vaiado do campo. Não, tem que vaiar mesmo. A gente não jogou bem.
gente tem que entender o torcedor, é paixão e a gente sabe que tem que melhorar. O mando era do Ferroviário, que optou em levar o jogo para Londrina para lucrar. Só que aí, o Corinthians jogou praticamente em casa. 20 mil torcedores no Estádio do Café. Para não dizer que o estádio inteiro era corintiano, tá aí a imagem da torcida do Ferroviário. Numa Kombi dá para levar a torcida do Ferroviário, não precisa nem de ônibus. aqui, né? Aqui em Londrina, um encontro interessante. De um lado, Gustavo, artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, com 30 gols. Do outro lado, Edson Cariús, terceiro colocado no ranking dos artilheiros em 2018, com 25 gols. Adivinha? Gol do Cariús. Tome cruzamento na grande área, subiu o Enercino na trave, a bola vai entrar, Henrique! Gol do Ferroviário! Edson Cariús! Ele fez o que Love não fez, quando também teve chance. Aí a tentativa do lançamento do Henrique para a área, Gustavo ajeitou, Love! Pra fora, a primeira grande chance do jogo. Mas se tem alguém aí que acredita que as coisas vão dar certo, é o Gustavo. O desvio do Manuel, defendeu, largou o goleiro. Gol do Corinthians! O goleirão estava com ela dominada, a bola escapa. E aí vale a presença do artilheiro, esperto, ligado. Pode me chamar de Gustavo. Centroavante não pode decidir a jogada. Esperei até o final ali, o goleiro deu uma moscada, consegui colocar lá para dentro. E o Cariús deu trabalho demais para a defesa do Corinthians. No segundo tempo, ele fez o segundo. O 10º na temporada, 10º em 9 jogos. Outra vez, Edson Cariús. Ferroviário está de novo na frente. Que fase do Cariús. Um sonho realizado, poder jogar um jogo de Copa do Brasil contra o Corinthians, marcar 2 gols. Atenção, de novo, durou pouco. 1 minuto. Insiste Sornosa para a grande área, Gustavo, golaço! Se a fase do Cariús é boa, o que dizer de Gustavo, que de novo deixou dele 2-2. Precisamos tomar gol para depois correr atrás e aí faz o gol e aí cai de novo, né? Então eu acho que serve como aprendizado, né? Para que a gente não precise tomar gol e corra atrás. O que a gente precisa melhorar é o nosso jogo, é o nosso conjunto. Isso também estou acelerando eu e minha comissão para que a gente defina o quanto antes uma forma de jogar, para que a gente passe. Não está definido ainda, tenho dúvidas, né, mas o quanto antes eu preciso definir para que eles tenham tranquilidade para saber aquilo que vai fazer dentro de campo com bola e sem bola. Ufa! Foi um sufoco! E o Corinthians sai vaiado do campo. A gente está chegando ao final desse Globo Esporte nessa sexta-feira, um dia muito triste para o esporte brasileiro e também mundial por conta da tragédia. O incêndio que vitimou 10 pessoas no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, e 3 pessoas foram vítimas também e estão em estado grave no hospital. Além das 10 mortes confirmadas, 3 estão machucadas no hospital Hospital Lourenço Jorge, na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente já noticiou aqui no Globo Esporte, mas tem entre 14 e 17 anos, 2 são funcionários, e dos 3 feridos que estão no Hospital Lourenço Jorge, são Cauã Nunes, de 14 anos, ele é de Fortaleza, no Ceará, Francisco Alves, de 15 anos, e Jonathan Ventura, também de 15 anos, esse está em estado mais grave, com 40% do corpo queimado. Bom, mais informações você vai ter agora na sequência no Jornal Hoje. Uma boa sexta-feira a todos. Até amanhã.